Neste vídeo falaremos sobre uma das histórias mais dramáticas e, olha, mais humanas de todos os tempos, a queda do rei Davi. A gente vai explorar como um líder tão admirado pôde cometer um erro tão grave, como a verdade veio à tona de um jeito surpreendente e, o mais importante, como o arrependimento e a graça podem sim reescrever um destino. Para a gente entender bem essa jornada, vamos dividi-la em 4 partes, tá bom? Primeiro, vamos ver o pecado que Davi tentou esconder. Depois, como a verdade foi revelada de uma forma bem impactante. Aí, a gente mergulha nas consequências e no arrependimento dele e fecha com a surpreendente graça que consertou as coisas. E tudo começa com uma única escolha. Era a época em que os reis iam pra guerra, sabe? Mas Davi, o grande guerreiro, decide ficar pra trás, no conforto do palácio. Essa pequena decisão, esse momento de ócio, foi a porta de entrada pra catástrofe que estava por vir. O ponto central é exatamente este. O dever de Davi era estar lá, no campo de batalha, liderando seus homens. Mas ele escolheu o conforto, a tranquilidade de Jerusalém. Foi uma falha de responsabilidade, uma negligência que parecia pequena, mas que, nossa, teria consequências gigantescas. E foi justamente nesse tempo livre que o desastre começou. Do terraço do palácio, ele vê Batseba, uma mulher muito bonita. Só tinha um problema. Ela era casada com Urias, um de seus soldados mais leais, que estava naquele exato momento lutando por ele na guerra. Mesmo sabendo disso, movido pelo desejo, Davi manda buscá-la e comete adultério, quebrando uma lei divina fundamental. E quando Batseba descobre que está grávida, o pânico se instala. Davi então entra numa espiral desesperada para esconder seu erro. Primeiro ele tenta enganar Urias, trazê-lo de volta para casa. Quando isso falha, Davi toma uma decisão terrível. Ele escreve uma carta que basicamente sentencia seu soldado leal à morte no campo de batalha. De adúltero, Davi se tornou um assassino. E aqui a gente vê a integridade de Urias. É de chocar. Ele se recusa a ter qualquer tipo de conforto enquanto seus companheiros de exército e a Arca da Aliança estão em perigo. A lealdade desse soldado é como um espelho, sabe? Reflete a profundidade da traição e do egoísmo do rei. Davi talvez tenha pensado que seu plano deu certo. Urias estava morto, Batseba agora era sua esposa e o segredo parecia estar seguro. Mas o que ele fez desagradou a Deus. E como a gente sabe, nada fica oculto para sempre. E então Deus envia o profeta Natã. Mas ele não chega acusando, gritando. Não. Ele vem com uma missão muito específica: fazer o próprio Davi enxergar e julgar a sua própria culpa. A abordagem é simplesmente genial. Natã conta uma história para Davi, uma parábola sobre um homem muito rico, cheio de ovelhas, que rouba a única e amada cordeirinha de um homem pobre, só para não ter que sacrificar um dos seus próprios animais. É uma história simples, mas carregada de injustiça. Davi, como rei e juiz de Israel, ouve aquilo e fica furioso. Sua sede de justiça fala mais alto e ele declara que o homem rico da história merece morrer por tamanha crueldade. Mal sabia ele que estava pronunciando a sentença sobre si mesmo. E aí vem o momento de virada. Natã aponta para o rei e diz as palavras que ecoam até hoje. Tu és o homem. A parábola era sobre ele. Davi era o homem rico que, mesmo tendo tudo, roubou a única cordeirinha de seu fiel soldado Urias. A verdade vem à tona de uma forma devastadora. Com a verdade revelada, a gente entra na terceira fase da nossa história, a hora do juízo. As ações de Davi não iam ficar sem consequências, e agora ele teria que enfrentar o peso das suas escolhas. E Natã anuncia o julgamento de Deus. Primeiro, o filho gerado no adultério morreria. E como Davi usou a espada para matar Urias, a espada, a violência, nunca mais se afastaria de sua própria família. Seria uma ferida aberta que marcaria o resto de seu reinado com muita dor e tragédia. E a primeira consequência não demora a chegar. A criança adoece. Por 7 longos dias, Davi se desespera. Ele jejua, ora, se humilha no chão, implorando a Deus pela vida do filho, numa última tentativa de reverter a sentença. Depois da morte do filho e confrontado com a realidade do seu pecado, Davi faz algo que o define. Ele não dá desculpas, não tenta se justificar, nada disso. Ele simplesmente confessa, com uma honestidade brutal: pequei contra o Senhor. É uma confissão curta, direta, mas que revela um coração de verdade arrependido. E é essa confissão genuína que abre a porta para o último e talvez o mais surpreendente ato dessa história. No meio de tanto julgamento e tanta dor, a gente encontra um vislumbre da graça que restaura.
Assim que Davi confessa, Natã já traz a resposta de Deus. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não vai morrer. O perdão foi imediato, salvando a vida de Davi. Mas isso não apagou as consequências. A dor em sua família continuaria, mostrando que o perdão não necessariamente anula os efeitos das nossas ações. E o sinal mais claro desse perdão ainda estava por vir. Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão. E o próprio Deus deu a ele um segundo nome, Jedídias, que significa amado pelo Senhor. Que símbolo incrível de restauração, não é? O fato de Salomão, o filho que nasceu dessa união tão trágica, ter sido o escolhido para ser o próximo rei de Israel, é a prova final. Mostra que, mesmo depois dos piores erros, um coração arrependido pode encontrar perdão e que Deus é capaz de transformar a tragédia em um novo começo. Então, a história de Davi nos deixa com uma reflexão, né? Sem diminuir a gravidade do que ele fez, ela nos força a pensar: o que uma queda tão feia de alguém tão importante revela sobre a nossa própria fragilidade e, mais importante ainda, sobre a imensa capacidade que existe para o perdão e a redenção. É uma lição que continua muito atual. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.